Gente, voltamos com as posições relativas entre ponto e circunferência, página 101. Pessoal, simples, agora é só conceito básico mesmo, que nós já vimos, agora fica tudo mais fácil. Diria que daqui para frente é só colocarmos algumas ideias no lugar, fazermos algumas comparações e passar algumas dicas mais específicas, tal, mas eu diria para vocês que, conceitualmente falando, já foi. Posições relativas entre ponto e circunferência. Pessoal, pensa comigo, vamos lá. Eu tenho aqui um plano cartesiano, XY, uma circunferência. Eixo Y, eixo X, uma circunferência com centro C. Aqui eu tenho X de C, YC, raio R. Presta atenção. Um ponto P, seja P da forma XP, YP, um ponto do plano. São três posições que nós podemos ter. P, externo à circunferência. P, um ponto da circunferência. P, interno à circunferência. Então, vamos lá. P é externo, ou ele usa aqui, eu acho que exterior. Eu gosto de usar o externo também, tem livro que usa exterior. P é externo à circunferência. C, e somente C, a distância de P ao centro C for maior do que o raio. Simples. Então, ponto é externo à circunferência. Calcula a distância dele ao centro da circunferência. É nítido que eu vou ter uma distância que é maior do que o raio. Só preciso saber o centro da circunferência e o raio dela. P pertence à circunferência. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. À circunferência. C e somente C. A distância de P ao centro for igual ao raio. Ou seja, se P está sobre a circunferência, a distância do centro até ele tem que dar o raio. Simples. E P é interno à circunferência. C e somente C. A distância de C até P for menor que o raio. Então, se eu tenho um ponto externo, aqui eu calculo a distância entre os pontos P e C. Essa distância aqui tem que dar um valor menor do que a medida do raio. Gente, simples de tudo. Essa é uma maneira que nós temos. Qual seria a outra maneira? Eu substituo o ponto, substituir P, que é dado por XP, YP, na equação da circunferência. Então, eu tenho lá a equação dela, lambda, que é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, menos r ao quadrado igual a zero. Eu vou deixar assim, tá? Porque a nossa comparação é esse zero aí. Entendeu? Porque se isso tudo aqui de dentro, ao substituirmos o ponto, se isso daqui der zero, vai dar zero igual a zero. O ponto é da circunferência. Se der um número maior que zero, o ponto é externo a ela.
Se der um número menor que 0, o ponto é interno a ela. Ou seja, lembra que quando eu calculei a equação da circunferência, eu trabalhei com a distância de um ponto pertencente a ela ao centro e igualei ao raio. Ou seja, usamos a distância entre dois pontos. Tá aqui. Tá? Então, vamos lá. Essa é a segunda maneira. Eu particularmente prefiro o quê? Prefiro calcular a distância entre os pontos e verificar a posição, que é o mais óbvio, é o mais simples. Mas, vamos lá. Ó, se P pertence a lambda, isso acontece C e somente C, a distância de C até P for igual ao raio, que eu já falei ali em cima. Estou só justificando, tá? Ou seja, isso vai acontecer C somente C, substituindo na equação, ó, xp menos xc ao quadrado, mais yp menos yc ao quadrado, menos r ao quadrado, der zero. Dessa forma, o ponto pertence. Tá? P é externo à circunferência lambda. C somente C, distância de C até P for maior que o raio. Ou seja, significa que xp menos xc ao quadrado mais yp menos yc ao quadrado menos r ao quadrado vai dar um número maior do que 0. E por fim, P é interno à circunferência lambda, C somente C, a distância de C até P for menor que o raio. E isso ocorre, C somente C, substituindo o ponto na circunferência, xp menos xc ao quadrado, mais yp menos yc ao quadrado, menos r ao quadrado, der um número negativo, ou seja, menor do que 0. Sinceramente, pessoal, eu fico aqui, ó. A distância de um ponto ao centro, a distância entre dois pontos, se for maior que o raio, ele é externo. Igual ao raio, ele é da circunferência. Menor que o raio, ele é interno. Simples, fácil, pronto, resolvido. Acabou. Exercício. Eu peguei uma questão, não posso deixar passar batido, né, gente? Aliás, eu separei várias, eu nem sei qual é. Boa, olha. Essa questão aqui está na página 103. É a questão 38, tá? Considere uma circunferência lambda que passa por P, que é dado pelo par menos 1, 4, e P', menos 3, menos 2. Só que P', sendo P' diametralmente oposto a P. O que é isso? Eu tenho um ponto P aqui. E eu tenho o P', que é extremo do mesmo diâmetro. Isso facilita por quê? Porque o centro, pessoal... ele pede, né? Qual é a posição do ponto Q em relação à lambda? Eu nem preciso... preciso. Eu preciso achar o raio, tá? Então, para achar o raio, eu preciso do centro e do raio. Ponto. Quem é o centro? O centro dessa circunferência é o ponto médio de P'.
Ou seja, o centro é menos 1 menos 3 sobre 2, 4 menos 2 sobre 2. Ou seja, o centro será dado pelo par, menos 4 por 2 dá menos 2, 4 menos 2, 2, dividido por 2 dá 1. Pronto, esse é o centro, tá? O raio. O raio é igual à distância de C ou até P, que é o mesmo que a distância de C até P'. Tanto faz. Pega aí a distância de C até P. Distância de C até P. Distância de C, ó, menos 2 menos 1 ao quadrado, mais 1, que é o y de C, menos 4y de P ao quadrado. Ou seja, a distância de C até P é a raiz quadrada de menos 2 mais, aqui vai dar 1, menos com menos vai dar mais 1, menos 2 mais 1 dá menos 1 ao quadrado, vira 1. Menos 3 ao quadrado dá 9. Nove mais 1 dá 10, raiz de 10. Esse é o nosso raio. Aí, o que eu faço? Calculo a distância, ele quer a posição do ponto, né? Então, eu vou calcular a distância do ponto P. Distância entre Q, menos 2 e 4, e C, que é o centro, menos 2, menos 1. Pelo plano até dá para ter uma noção, tá? Mas eu não aconselho muito não, porque às vezes engana, viu, gente? Então, aí vai ficar assim, distância de C até Q, vamos ver, tem que, se der maior que o raio, é externo. Se der igual ao raio, é da circunferência. Se der menor que o raio, é interno à circunferência. Então, aí ficaria menos 2 menos 2, mais 4 menos 1. Raiz, menos 2 vai dar mais 2, vai dar 0. Mais 5 ao quadrado vai dar 25. Então, vai dar raiz de 25, que é 5. Bom, gente, a distância entre o centro e o ponto Q é igual a 5. E 5 é maior que raiz de 10. Tá? Com isso, logo, Q é externo à circunferência. Beleza? Fechou. Só para não ficar muito extenso, como vocês, né, não gostam, eu ia até começar na equação do segundo grau, mas eu vou fazer por partes, vou fazer cada bloco. Chegou em exercício, eu paro, tá? Fiz um modelo aqui, tá tudo preparado para continuar. Eu só vou pausar, vou editar o filme, vou jogar no YouTube, aí eu volto e faço mais uma aula. Tá bom? Pessoal, valeu, já volto, hein? Um beijo para vocês.